Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os passos que você deve seguir. Alguns dos passos, né? Para ter uma agrofloresta rentável e produtiva, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de tocar no sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos e vamos lá então para a nossa explicação. Bom, eu vou puxar o que eu acho mais importante primeiro, que é a questão do foco produtivo, certo? Então você precisa escolher focos produtivos, de preferência culturas rápidas, culturas médias, né, de médio tempo para a colheita, e culturas longas, de longo tempo para a colheita. Então esse para mim é realmente um aspecto muito importante, tanto para você ter produção alta, como para ser rentável, que uma coisa também está ligada à outra, certo? Aqui na Rica Floresta, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos usar o nosso exemplo. A gente começa com foco produtivo em melancia, que as nossas agroflorestas são focadas em frutas. E a melancia com 2 meses a gente já colhe um fruto grande, a gente tem mercado, falta fruta orgânica, então é fácil vender. E aí a gente consegue 20, 25 reais em cada melancia de 10 quilos. Então já entra uma renda rápido e boa para a gente. Para isso a gente planta bem adensada a melancia, bem adubada, como tem que ser, certo? Eu vou me ater nesse vídeo mais às questões voltadas à agrofloresta, mas vou citar outras questões que são para qualquer plantio, né? Então você escolheu lá seu foco inicial, melancia, com 2 meses você colheu. Depois, para aqui para a Rica Floresta, seria o mamão, que ele começa a produzir com 7 meses, aqui na nossa região, né? 8 meses, por aí. E o mamão é uma produção assim altíssima, mesmo a gente não estando em região de produtora de mamão, a gente ainda consegue colher muito mamão. E vender num preço muito bom, porque o mamão daqui vem todo de fora, vem do Nordeste, vem de outros lugares, chega numa qualidade ruim. E a gente não, a gente colhe o mamão madurando já, uma qualidade ótima, perfeita. Então a gente consegue um preço maior do que o mamão que chega de fora. E consegue vender todo o mamão também. Então com 6 meses o nosso aqui é o mamão. Depois vem a banana, que já é com 15 meses, 16 aqui na nossa região. E fica a cada ano dando um cacho, né? No caso da banana prata. E aí depois a gente chega na manga palmer. Então, essa área aqui nossa está com 3 anos e meio. A manga palmer já está produzindo. Tem 3 mangas aqui, com mais 3 aqui. 3 em cada galho, pessoal. Ó. Aqui, nesse aqui já tem 2, ali tem 3, ali tem 3. Tem 14, 15, 17 mangas ali. Por aí, por pé. Se você plantar bem adensado, como deve ser os plantios de hoje, né? Espaçamentos mais curtos, então a gente planta a manga a cada 5, 6 metros, não vamos deixar aquela mangueira altíssima, só uma mangueira mais baixa, mais fácil de colher e cabe mais plantas, né? Então dá uma quantidade boa já, então a gente gostou de escolher a manga para a nossa região, não quer dizer que para a sua seja o ideal, né? Mas a gente vai escolher foco de acordo com o tempo. Por exemplo, depois da manga a gente tem o baru aqui, que é uma das nossas apostas, né? A gente não tem pés produzindo ainda, então por enquanto é uma aposta. Que o baru depois dos 10 anos ele começa a produzir bem e a gente colhe do chão. Então talvez a gente consiga manter ele bem acima da manga e colher os dois, certo? E depois a gente tem as madeiras nobres, o mogno. E a ideia é que você faça também esse foco no tempo. Às vezes pode até ter 2 culturas com o mesmo tempo. Mas você tem que escolher bem seus focos para que sua agrofloresta produza bem e seja rentável. Para escolher bem esses focos, a gente vai olhar o mercado, a região, né, se a venda é boa e tudo mais. Mas também vamos testar o plantio, né? Então você pode abrir uma área pequena e botar essas várias plantas que você tem interesse e ver se elas vão bem na sua região. Isso é bem importante. Porque às vezes o que você quer, o que vende bem, não produz bem na sua região. E aí você não vai ser produtivo, não sendo produtivo você não vai ser rentável. Bom pessoal, o segundo passo aqui que também é muito importante
é você ter um manejo simples na sua agrofloresta, né? Você conseguir fazer o manejo da forma mais eficiente possível, para que custe menos mão de obra e custe menos tempo. Então, seu manejo deve ser simples e não deve ter um alto custo, para não inviabilizar a sua cultura, né? Então aqui na Rica Floresta a gente trabalha muito com o capim mombaça, para que a gente possa ter cobertura. Ele facilita muito porque a gente roça com a roçadeira, o capim já cai no pé da fruta e já está coberto. A gente não precisa ir lá, juntar a matéria e cobrir. Não, a gente só roça o capim e ele já vai cobrindo o campo todo, né? Então, você precisa pensar em estratégias. Isso não é uma receita de bolo, pessoal, mas você precisa pensar em estratégias para que o seu manejo não seja caro. Pelo contrário, que o seu manejo seja mais barato e você possa ter uma rentabilidade melhor, ser mais eficiente. Então a gente tem a manga, né, produzindo, e a gente tem aqui a amora do lado, no intuito de gerar mais material de cobertura também. A gente pode comer ainda uma amorinha, né? Mas a gente não pode deixar a amora cobrir a manga, que a manga é do mesmo extrato, da mesma necessidade de luz da amora, e é o nosso foco. Nosso foco é a manga e não a amora. Então a gente tem que sempre manter podado. E uma coisa é eu ter amora e manga. Eu consigo controlar tranquilo a amora. Outra coisa é eu ter um monte de espécies. Aí você tem que saber da sua capacidade de manejo. E é complicado fazer manejo em área grande com muita diversidade de espécies para manejar, né? Porque você pode ter diversidade que são plantas que não vão exigir tanto manejo. Tem outras que exigem muito manejo. Então a gente faz a cabeça dos eucaliptos aqui, mas a gente faz questão de desbastar os eucaliptos. Então, como eu falei, a gente tem 3 anos e meio aqui, aqui já teve um desbaste de eucalipto. Então eles eram plantados a 1,5 m, 2 metros um do outro. Agora eles já estão a 4, 5 metros um do outro. Então a gente tem espaço, tem entrada de luz, né? E não tem tanto eucalipto para fazer a cabeça, que esse é um tempo perdido, né? Ele não te dá renda diretamente, ele te dá outros benefícios. Mas então você não pode gastar muito tempo com ele. Então um erro bem comum que a gente vê, para mim seria um erro, né? Cada um tem, é ficar muito eucalipto sem manejar. Isso acaba travando todo mundo. Ou então, se a pessoa ainda consegue manejar, às vezes ela gasta tanto com mão de obra nesse manejo que acaba não viabilizando. Aí ela tem que anotar e fazer os cálculos, né? Importante a gente se planejar, certo? Mas como eu mostrei para vocês, falei para vocês também, no início eu tenho uma mão. Nessa área aqui a gente já está só na manga. E eu vou mostrar para vocês em outra área como está esse manejo e como fica mais simplificado. Quais são as possibilidades para vocês, né, pessoal? Não é receita. Então antes eu vou só dar uma passadinha aqui para mostrar a cabeça dos eucaliptos, só a distância de uma da outra. Aqui a gente tem um mogno vindo, que não fica demandando manejo. Então essa área está com o manejo em dia. E toda ela, não é só essa parte que eu estou mostrando não, pessoal. Está tudo manejado aqui, o capim foi cortado há algum tempo, já cresceu um pouquinho de novo, mas ainda não está na hora de cortar. Então, pessoal, aqui a gente já tem outra área em que o foco também é o mamão. Ainda está no mamão, né? Ainda não teve a sucessão, uma área mais nova. A gente tem uma área com muita banana, outra linha com muito mamão. Isso se repete. Banana dando cacho. Essa área tem 2 anos. Já deu um cacho, está dando outro. E aqui outra linha de árvore. Mamão. E aqui graviola. Diferente da manga que está lá na outra, que é graviola. Com 2 anos, está começando a ganhar porte. Talvez com 3 ou 4 ela já comece a produzir.
que vai ser o nosso foco depois. E vocês podem ver o manejo. O capim está roçado, está o chão todo coberto. A gente tem um pouco mais de um mês de chuva, foram 2 cortes do capim, só o primeiro que rendeu pouco e esse segundo já veio bom. E o chão já está todo coberto, não tem mais trabalho em cobrir esse solo, muito menos capinar ele, né, pessoal? Porque solo coberto não vem capim. Se estiver bem coberto, não vem nada, ainda mais com muita planta viva em cima, que é mais importante ainda, mais do que ter cobertura, a gente tem planta viva em cima, na maior parte possível que a gente conseguir aqui. Então você vê que é uma área grande aqui, e hora nenhuma tive que parar para trazer material nessa chuva para cobrir esse solo. Ó, bem coberto. Aí a gente tem, por exemplo, aqui que não está coberto, é só esperar 20 dias e cortar essas 2 linhas aqui. Esse aqui ainda vai estar aqui, não vai estar precisando mais. A gente corta esse aqui e o solo já vai cobrir logo no início da chuva. Você imagina mais para frente, né? Mais para frente da chuva a gente vai ter uma bela camada de cobertura. Então, um manejo simples. E aqui é interessante observar que os eucaliptos tem poucos, ó, porque as formigas mataram a maioria. Então o manejo fica até mais simplificado. É uma possibilidade fazer sem eucalipto. Não é proibido, não tem problema. O eucalipto é muito usado porque é uma planta muito forte que gera muito material. Mas aqui eu plantei várias vezes eucalipto, as formigas mataram eles várias vezes. Então tem poucos, ó. Tem um aqui na frente, a gente já não vê mais. E tudo bem, a agrofloresta acontece, a graviola tá bonita, o mamão tá vindo bem bonito. O mamão não tá carregado, igual vocês veem assim, porque a gente acabou de sair do inverno, tá começando a chover. Ele deu uma pausa na produção. Daqui a pouco ele carrega de novo. Agora no verão, ó, fica verde, bonito, vai carregar de novo. Banana tá lá, ó, um coração bom, tá grande. Então, tudo bem ficar sem o eucalipto também. Entendeu? Dá para fazer. A gente planta mutamba, planta outras espécies. E tem menos manejo sem o eucalipto. Então, essa é uma possibilidade sim. Principalmente para quem tem área grande. É diminuir o número de eucaliptos, é até mesmo não plantar ele. Tem que ser bem pensado e planejado, certo? Além desses pontos que a gente já falou, pessoal, não importa como você vai plantar, se é agrofloresta, se é orgânico, se é convencional, se é monocultura, se não é, você precisa fazer um bom preparo de solo. Então você precisa conhecer o seu solo, se seu solo é compactado ou não, se seu solo é um solo rico em matéria orgânica ou não. E você vai conhecer o seu solo melhor para entender como deve ser seu preparo de solo. A gente vai só pincelar, citar essas partes que tem em todas as culturas, porque tem muito conteúdo na internet, você pode procurar. Mas um bom preparo de solo envolve você descompactar esse solo. Então você vai passar uma grade, vai passar um subsolador, aí depende da disponibilidade na sua região e de como está o seu solo. Mas é interessante que quando esse preparo tenha sido feito, como foi feito aqui, por exemplo, que a gente passou uma grade, a gente não teve acesso a subsolador, a gente não tem trator, alugamos um trator. É interessante que esse solo ele permita que o facão entre por completo, né? Então, que ele entre sem você fazer muita força. Então, aqui, ó, o nosso, por exemplo, a gente vê que tá bom, mas teria como ficar melhor. O facão entrou 30 centímetros, ou seja, a planta que vai ser plantada aqui, ela vai ter facilidade para crescer a raiz por 30 centímetros, depois vai ser mais difícil, certo? Quanto mais a gente aprofundar isso, melhor. Né? Se você tiver acesso ao subsolador, é interessante por isso, você consegue afofar mais fundo, certo? Então, além do preparo de solo, uma boa adubação, que também tem muito conteúdo na internet, e para isso você tem que fazer uma análise de solo e seguir as recomendações das culturas principais suas,
para fazer essa adubação. Seria o básico aí. Então, esses pontos são importantíssimos para qualquer plantio e não seria diferente para uma agrofloresta, né? Pensar na irrigação, são pontos que qualquer plantio precisa para ser produtivo e rentável. Bom, outro ponto que com certeza você vai ter que fazer são os ajustes. Então, planejei uma coisa, meu foco era isso, eu vou ter que revisar se aquilo continua valendo, né? Outra questão, né? Se eu perco uma muda, então vamos supor que eu plantei mamão a cada 2,5 metros, mas esse mamão morreu, eu vou lá e coloco outra muda de mamão lá, ou coloco outra planta, se eu falar, não, acho que o mamão não consegue vir mais aqui, está muito sombreado. Então eu tenho que manter essa revisão da produtividade e da rentabilidade da minha área. Então sempre anotar, analisar esses dados para que eu possa fazer os ajustes. Ah, essa cultura aqui parece que não está vindo. Ixi, vamos ter que recomeçar a área? Pode acontecer. Vamos recomeçar a área, a gente derruba, já está outro nível de fertilidade e começa de novo. Mas a gente quer evitar ao máximo que isso aconteça. Então a gente precisa se planejar bem. Mas os ajustes às vezes salvam a gente. Então, plantei muito espaçado uma cultura. No meu planejamento eu achei que a manga eu poderia plantar de 8 em 8 metros. Foi passando o tempo, eu comecei a perceber, passou 1, 2 anos, né, pessoal? Não é 10 anos. Passou alguns anos, você estudou melhor, começou a analisar a sua área de outra forma e falou, nossa, eu podia ter colocado manga a cada 4, 5. Então, adiciona essas mudas e ainda dá tempo. Então, por isso que a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento e os ajustes necessários, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você pensou em algum ponto aí diferente, deixa aqui como sugestão para a gente falar mais. Eu acho que esses 4 são realmente muito importantes. Muita coisa deriva desses 4, então você vai pensar em manejo eficiente, aí você precisa de mão de obra que seja eficiente, né, e com custo baixo. Você vai pensar no seu foco, você tem que pensar na comercialização, então você tem que garantir que você tem para onde vender. Então, a partir desses objetivos maiores, muita coisa deriva ali. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.